Você já se perguntou quão infinito é o nosso universo? Quão grande e incrivelmente sábio é aquele que o criou? Este grande Criador nos deu a liberdade de escolha, mas como usamos essa liberdade depende de nós. No meio deste vasto universo, nossa história começa em uma terra da graça criada a partir da luz da deusa. Esta terra da graça estava em um planeta chamado Lunaria, habitado por todo tipo de raças lideradas por seus reis, que se esforçam para manter o equilíbrio. No entanto, um jovem e poderoso rei queria governar todos eles. Ele era orgulhoso, e o orgulho é o primeiro pecado cometido por um antigo anjo que mais tarde se tornou um demônio. Este jovem rei era um tirano poderoso e invencível. Era um rei demônio envolto em mal. Seus olhos demoníacos não podiam apenas olhar para mortais comuns. Um vasto exército se reuniu. Todos tiveram que deixar de lado suas diferenças e se unir pela primeira vez na história com um único propósito: matar o rei demônio. Isso era o mais importante agora. Todos esses guerreiros pararam antes da batalha e começaram a orar para a grande deusa chamada Estela. Pediram a ela que lhes concedesse sua bênção para salvá-los da praga demoníaca. Para enfrentar o jovem rei demônio, todos se uniram, homens e mulheres. Uma jovem elfa estava muito preocupada e disse que não queria morrer. O homem que estava na frente dela pediu que se acalmasse, pois ele a protegeria custe o que custasse. O número de soldados e aventureiros reunidos aqui era surpreendente. O jovem rapaz olhou ao redor e viu que o rei demônio não tinha chance. Pelo menos ele esperava. Todos perceberam que esse demônio era incrivelmente poderoso. Após orar, todos os guerreiros viram uma estrela escura no céu se aproximando. Naquele momento, perceberam que era o rei demônio. Gritaram que o rei demônio estava ali. O jovem rei se aproximou deles e pensou que era um grande favor deles estarem todos reunidos ali. Como seria mais fácil destruí-los de uma vez? Aqueles que vieram para destruí-lo ficaram surpresos que ele apareceu tão rapidamente. Afinal, as terras demoníacas ainda estavam a centenas de quilômetros de distância. As pessoas começaram a fugir em uma direção completamente diferente. Vendo que essas pessoas estavam se retirando, o rei demônio decidiu agir. Levantou a mão e na montanha formaram-se pentagramas diabólicos no céu. Alguns presentes tentavam escapar, alguns já haviam se resignado à morte. Todas as raças estavam lá. Alguns guerreiros perceberam que estava ficando muito difícil respirar. Era uma magia incrível de grande escala. Parecia que não tinham chance de sobreviver. De repente, um raio apareceu no céu. Não era a magia daquele demônio. Uma garota loira apareceu daquele raio e gritou para o demônio parar. Era outra força incrível e poderosa. Surgiu de algum lugar debaixo da terra em um segundo. Essa força foi direto em direção ao rei demônio. Vendo o perigo se aproximando, o demônio imediatamente ergueu um escudo mágico. Mas a garota, que possuía uma força poderosa, não parou diante do escudo. Com uma velocidade incrível, ela colidiu com ele. No mesmo momento, houve uma explosão incrivelmente grande. Tudo ao redor rugiu, e o céu foi pontilhado com enormes explosões. Parecia que as forças do bem e do mal haviam se encontrado. Confronto e Mortal Kombat. Depois de sua colisão, parecia para todos ao redor que um meteorito de tamanho incrível havia caído no chão. Imediatamente depois, uma fumaça espessa apareceu no local da enorme explosão. Na verdade, era a mesma garota de cabelos loiros. Ela caiu no chão deixando um enorme cratera embaixo dela. Quando a fumaça se dissipou, ela podia ser vista melhor. Parecia estar completamente ilesa apesar de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ao mesmo tempo, o rei demônio olhou para ela de cima. Ele estava bem também, mas sua armadura havia desmoronado com o impacto. Ele olhou para ela e pensou que essa garota era muito forte. Ela poderia resistir a ele apesar de seu corpo humano fraco. Isso não pode ser. O jovem rei estava interessado. Ele perguntou à garota de onde ela tirara tanta força. A garota olhou para ele. Percebeu que esse rei era um oponente bastante forte. O rei demônio disse que não há como tal poder estar em uma pessoa comum, e mesmo que ela não pense que possa esconder isso dele, de uma forma ou de outra, esse poder pertencerá a ele. Essas palavras foram ditas a ela pelo jovem rei. Os olhos da garota poderosa brilhavam com uma luz amarela. Ela disse que isso é algo que ele não pode entender. Demônio. O demônio orgulhoso olhou para sua oponente com arrogância e perguntou o que ele é incapaz de fazer. Durante essa conversa, ele pousou no chão. A garota se iluminou com uma chama de luz, como se estivesse se preparando para atacar. O jovem rei disse a ela que diante dela agora está o rei demônio e que não há nada neste mundo que ela possa fazer que ele não possa. Então,
O que é? A jovem autoconfiante respondeu às suas perguntas que o poder que ele não pode entender é o amor. Ela gritou as palavras tão alto que seu grito podia ser ouvido a quilômetros de distância. O jovem rei demônio olhou para ela com surpresa e interesse. Ele até pensou em algo por algum segundo. No entanto, ele pensou que ela queria dizer que quebrou sua armadura especialmente forjada de matéria escura e a espinha de um mantor sangrento usando o poder do amor. A garota loira olhou para ele, mas algo a confundiu e então ela respondeu que era apenas que o poder do amor é ilimitado. Então, o demônio ficou em silêncio por alguns segundos. Ele pensou, sua cabeça passava por muitos processos mentais. E então ele percebeu que não tinha ideia do que era. Talvez fosse algum tipo de feitiço que destruiu sua armadura. Ele a estava forjando por 50 anos. Parecia ser o segredo humano de converter emoções em um ataque mágico concentrado. Ou talvez fosse alguma espécie de maldição. Parecia ser uma maldição de amor. O que diabos é o amor de qualquer maneira? Isso obviamente o deixou nervoso. Ele decidiu que precisava se acalmar. Ele era um demônio que buscava uma maneira de ganhar poder por centenas de anos. Em algum lugar, ele tinha ouvido falar sobre o poder do amor. Esta é a primeira vez que isso acontece com ele. Sua estratégia de combate está em perigo, mas ele não deve mostrar ao inimigo que é, muito provavelmente, incapaz de amar. Inferno. Ele nem mesmo sabe o que é. A garota poderosa olhou para ele e percebeu que parecia ser realmente verdade. Ela perguntou a ele se ele realmente não sabia nada sobre o amor. O jovem rei demônio percebeu que ela sabia de tudo. Ele entrou em pânico ainda mais. A garota perguntou a ele novamente quando viu que ele tinha uma expressão estranha no rosto. O demônio disse hesitante que isso é ridículo. Diante dela está o mais poderoso e maligno rei demônio. Como ele disse, ele pode fazer qualquer coisa, mesmo esse amor dela. E ele vai provar isso a ela, incapaz de suportar tal tensão. O rei demônio desapareceu rapidamente em outra direção. Ele disse à garota que se encontrariam novamente. A dama de cabelos loiros estava prestes a enfrentá-lo, mas de repente seu oponente desapareceu rapidamente, deixando-a furiosa. Como ele ousava, nem era sério. Algum tempo se passou desde então. O rei demônio foi para seu castelo, localizado em um lugar inexpugnável, envolto em um campo de força que o protegia da destruição. Os demônios discutiam animadamente sobre o fato de seu rei ter recuado no meio da batalha com o herói. Ele decidiu retornar ao castelo. Outro demônio disse que isso não podia ser verdade. O rei nunca recuaria do campo de batalha. O primeiro general do exército demoníaco perguntou onde ele estava agora. A garota demoníaca o levou até seu rei. Ela explicou que, mesmo depois de voltar, ele passava o dia todo olhando para o céu, murmurando algo consigo mesmo. Provavelmente, ele estava discutindo uma nova estratégia para a batalha com o herói. O rei pensava que era realmente incapaz de amar e tentava entender o que era o amor. Ele pensava que amava a guerra. Isso também conta, não é mesmo? O primeiro general do exército demoníaco olhou para o rei, sem saber o que dizer. Então, o jovem rei demônio se levantou e disse em voz alta que tinha decidido que estava partindo. No mesmo momento, rápido como um relâmpago, ele voou para longe do lugar onde acabará de estar. O primeiro general correu atrás dele, tentando falar com seu rei, pedindo-lhe que não tomasse decisões precipitadas e querendo saber para onde ele ia. Mas então ele pensou que, não importa para onde estivesse indo, ele estaria lá para apoiar seu rei. Não importa o que. O jovem rei olhou para ele e disse que estava partindo em uma missão para encontrar o amor. O primeiro general do exército demoníaco ficou horrorizado com tais palavras, pensando que não deveria ter dito tudo isso. Depois de um tempo, o demônio em busca do amor chegou ao reino humano. Ele caminhou por essas terras, procurando algo que pudesse ajudá-lo. O rei demônio adotou uma disfarce humano. Foi muito fácil penetrar nas defesas do reino humano. Agora, ele podia ver com seus próprios olhos o amor do qual a heroína tanto se orgulhava. Então, ele usou seu poder chamado Olho do Demônio, que o permitia ver o que as pessoas comuns não conseguiam ver imediatamente. Essa visão o transportou para diferentes pontos ao seu redor. Após algum tempo, ele pôde ver um homem perto de uma garota, dizendo a ela que gostava dela à primeira vista. A garota estava claramente nervosa, mas ele disse a ela para não ter medo, que só queria se divertir. Se isso era amor, então era bastante simples. Agora que ele sabia como fazer, ele deveria tentar agora. O jovem demônio começou a procurar por uma garota com quem pudesse tentar o que acabará de ver. Finalmente, encontrou uma garota que parecia ser a escolhida, o alvo perfeito. Ele se aproximou rapidamente dela e segurou gentilmente seu ombro,
dizendo que gostava dela à primeira vista. A jovem se virou para encará-lo e perguntou o que ele queria. Mas então, nosso protagonista teve uma surpresa inesperada. Era a mais poderosa heroína. Mas por que ele tinha caído sobre ela enquanto procurava o primeiro general do exército dos demônios? Ele próprio não conseguia entender como poderia se perder na multidão do seu rei. A garota que ele parou olhou para ele e perguntou novamente. Acho que ele disse que gostava dela. O jovem rei pensou que agora estava muito encrencado se ela descobrisse que ele era um rei demônio e tinha se infiltrado no reino humano. Mas a pior parte era que ela perceberia que ele queria encontrar o amor aqui e riria dele por saber que ele não sabia nada sobre o amor. Ele estava envergonhado com o pensamento de que ela definitivamente zombaria dele. Agora ele tinha que agir decisivamente. Ele tinha que inventar uma desculpa humana. O cara de cabelos brancos disse que queria dizer a ela que gostava do estilo de luta dela. Era incrível como ela podia alternar entre magia e combate próximo. E ele estava pensando em como era fácil. Qualquer um compraria. As garotas começaram a agir de maneira estranha. Ela perguntou que tipo de estilo de luta e como ele sequer sabia sobre isso. Era um segredo. Ninguém sabia. Depois de dizer isso, ela pulou a montanha com um salto incrivelmente alto e se afastou do demônio. Ela então disse que só havia 2 pessoas no mundo que sabiam sobre isso. Ela e aquele que a fez se esforçar ao máximo. Foi uma grande tolice da parte dele mostrar o rosto aqui. E imediatamente ele foi descoberto. A garota percebeu que seu nome era Dael. O mesmo rei demônio que ela mesma estava pensando que tinha vindo em um momento muito ruim. No momento, ela não estava mentalmente preparada para negociar com o rei demônio, então estava muito nervosa. Então, ela pensou de volta ao que ela disse àquele demônio na primeira vez que se encontraram. Essas memórias a deixaram constrangida. Ninguém diria isso. E há frases estereotipadas sobre o amor. Como era embaraçoso para ela. Ela afiou todas as suas habilidades de luta. Estudou diferentes escolas de feitiços e fez tudo o que podia para lutar contra ele. Mas ela não pensou que teria que inventar frases para silenciar esse demônio. E por que ele continuava falando? Após esses pensamentos, a garota loira achou que provavelmente era uma armadilha. Sua reação era um truque. E ele queria surpreendê-la. Ele não podia estar falando sério. Um rei demônio sabe como mexer com os sentimentos das pessoas. Agora, a garota parou e pensou que não cometeria esse erro novamente. Ao mesmo tempo, ela aplicou a graciosa luz de Stella. Essa cor imediatamente apareceu para ela. A jovem e poderosa garota foi imediatamente transformada. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa e uma aura poderosa ao seu redor. O jovem rei pensou que era melhor ele sair daqui agora. As pessoas que estavam por perto viram que era ela, a Dama Santa. Algumas pessoas, apenas olhando para ela, já sentiam um calor dentro de seus corações. As pessoas rapidamente começaram a cercá-la e pediram a ela que as abençoasse. Pediram a ela que olhasse para cada um deles. Isso a deixou confusa. As pessoas imploraram a ela para conceder-lhes iluminação. A garota estava perplexa. Enquanto isso, o jovem demônio ficou atrás da multidão pensando que deveria salvá-la ou ela seria torturada. Ela tentou explicar às pessoas que era perigoso estar ali, que precisavam se afastar, mas as pessoas pareciam não ouvi-la. A garota pensou que pessoas inocentes poderiam se machucar, e tudo seria por causa dela. Então, como um relâmpago, o rei demônio se aproximou da garota e segurou sua mão. Ele disse a ela para segurar forte. A garota não percebeu o que ele estava fazendo. O jovem rei estalou os dedos no mesmo momento em que eles desapareceram abruptamente, de onde eles estavam em pé. Então relâmpagos começaram a aparecer no quarto do jovem rei com um barulho alto. A garota e o rei caíram em algum lugar macio. A jovem senhora precisava de tempo para se recuperar. Com os olhos fechados, ela tentou se levantar e pensou em estar tonta. O que aconteceu? O jovem rei havia dito a ela que ela não era tão pesada, mas ainda assim, ela apenas continuaria sentada assim? A poderosa mulher pulou rapidamente e gritou: "O que ele está fazendo?" O jovem rei demônio se desculpou e disse que só poderia se teleportar para o último lugar marcado, e sua marca estava na cama para que pudesse sair rapidamente do banheiro e imediatamente se encontrar aqui. A garota perguntou se estavam no quarto dele. O rei respondeu que era correto. Estavam em seu castelo, bem no meio do reino dos demônios. A garota gritou se ele realmente achava que ela acreditaria que o rei demônio só queria ajudá-la. O rapaz de cabelos brancos com olhos vermelhos estendeu a mão e disse que era verdade. Afinal, a poderosa garota não podia acreditar nisso. Ela decidiu acabar com ele ali mesmo. Enquanto isso, perto do quarto do rei,
A garota demoníaca ouviu algo acontecendo lá. Ela escutou o rei dizendo para alguém parar porque estavam prestes a destruir todo o quarto. Ela decidiu entrar e dizer algo a ele. Cuidadosamente, ela abriu as portas e baixou a cabeça. A dama demônio pediu desculpas ao seu rei e pensou que ele iria viajar. Enquanto isso, ela ouviu uma voz de mulher falando sobre deixá-la ir. A garota estava gritando que ele estava fazendo coisas sujas e queria trancá-la em uma masmorra. A garota demoníaca olhou rapidamente para cima para ver o que estava acontecendo. Vendo que o rei não estava sozinho, ela saiu rapidamente de seu quarto e se desculpou com seu senhor. Ela não sabia que ele estava lá fazendo tais coisas. O rei demônio tentou impedir a garota poderosa de destruir seu quarto e depois olhou para sua criada. Ele se perguntou por que ela estava fugindo. Algum tempo se passou desde então. O próximo evento estava se desenvolvendo no reino humano. A garota de cabelos loiros pensava como era azarada. Ela esperava poder ver a cidade depois de representar a igreja sagrada naquela tediosa reunião nobre. Mas, em vez disso, encontrou com ele. Ela pensou sobre esse rei demônio agindo como se quisesse lutar, mas nem sequer chegou perto. Parecia que ele estava tramando algo e talvez isso fosse parte do seu próximo plano. Então, quando ele segurou sua mão, ela perdeu todo o desejo de lutar e saiu do reino dos humanos. Eram quase 15.000 quilômetros. Ela estava muito cansada de lidar com ele. Então ela lembrou que a partir de amanhã começaria na academia novamente. Pelo menos, ela seria capaz de relaxar um pouco aqui nos terrenos da igreja sagrada, longe de sua presença demoníaca. Ela se deitou em sua cama e tentou processar em sua cabeça o que havia acontecido não muito tempo atrás. Mas ao mesmo tempo, Dael a observava pela janela aberta. Agora voltamos nossa atenção para a Academia da Deusa Estela, uma instituição da igreja sagrada. A jovem com o poder de Deus estava muito sonolenta. Ela passou a noite inteira procurando por esse rei demônio, mas ele desapareceu tão subitamente quanto apareceu. Provavelmente, ele usou aquela magia antiga de teletransporte. Ela continuava pensando sobre esse rei demônio. Algo chamou sua atenção de repente. Ela olhou ao redor e percebeu que havia muitas pessoas ali. Ela perguntou o que estava acontecendo. Errado, e a garota ao lado dela disse que hoje era o dia de aceitar novos alunos. Sua companheira disse que tinha ouvido dizer que muitos jovens talentos decidiram se inscrever aqui por causa dessa garota poderosa que chamavam de Senhora Sente, e ela os inspirava muito. Agora fazia sentido. Ela era uma santa e assim assumia que não iria para a academia. Em vez disso, se concentraria em se preparar para sua batalha com o rei demônio. Mas às vezes ela queria se sentir como todos os outros. Então pediu permissão ao sacerdote-chefe para ir à academia da Igreja Santa e, surpreendentemente, ele concordou. E agora estava claro por que ele concordou. Eles queriam que ela popularizasse o treinamento na academia para que mais pessoas se juntassem à luta contra o rei demônio e seus generais. A jovem de repente viu que entre a multidão estava o rei demônio e seu general. O general demônio virou-se para seu rei e perguntou por que eles tinham se inscrito nesta academia humana. Ele mesmo pensou que este lugar exalava uma santidade repugnante para ele. Isso fazia sentir-se enjoado. O jovem rei demônio respondeu que tinha ouvido falar desta academia enquanto pesquisava a residência do herói. O general ficou muito surpreso que ele estava pesquisando a residência do herói. Dael pensou como isso não era diferente de uma batalha. Se ele quisesse aprender a amar melhor do que ela, ele tinha que entender melhor o ambiente. E ele ficou feliz por ter tropeçado nisso. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos do leal general. Eram lágrimas de alegria. O general percebeu que o rei finalmente estava voltando a seus sentidos. Ele realmente queria lutar contra os heróis, então se preparou com muito cuidado. Ele ficou muito feliz por seu rei e pensou que a vitória deles estava logo ali. O jovem rei disse a seu general para lembrar de uma coisa: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos ainda mais perto. Isso elevou a moral do general. E ele gritou que eles trariam esse general para fora. As pessoas que viram esses dois pensaram que eram grandes fãs da Sente. Antes de começarem os testes, todos os participantes foram solicitados a fazer uma oferenda à deusa Estela. As oferendas foram divididas em duas partes. À esquerda, pequenas oferendas, e à direita, grandes oferendas. Onde havia pequenas oferendas, estava o principal grupo de pessoas reunidas lá. E onde havia grandes oferendas, havia apenas algumas pessoas. Os demônios olharam para isso e perceberam que há uma diferença muito grande de status social. O jovem rei demônio decidiu fazer uma oferta também. Ele tirou um cristal enorme e pensou que deveria ser suficiente. As pessoas que viram ficaram loucamente surpresas.
mas pareciam saber o que era. O general demônio pensou que pareciam estar muito surpresos com o que não viam à frente deles. Diante deles estavam materiais da mais alta qualidade, gemas insanamente raras que podiam transformar armas em relíquias. Seu rei era muito mais rico do que todos os reinos humanos combinados em seus anos de auge. Como ele é honrado com o melhor lugar, mas os demônios não esperavam tal reação. Aqueles que estavam por perto se lançaram sobre esses itens inestimáveis e começaram a queimá-los, mas ao mesmo tempo gritavam que todos os itens proibidos da terra dos demônios deviam ser destruídos e que todos eles deviam ser queimados até o chão. Em seguida, 2 demônios saíram do lado direito, onde estavam as grandes oferendas, e foram para o lado esquerdo, onde estavam as pequenas oferendas. Ao lado os estudantes estavam exibindo suas habilidades, fazendo alguns testes. Um dos rapazes estava demonstrando uma habilidade única. Ele acertou todos os alvos perfeitamente e passou no teste. Esse jovem disse que era uma tarefa bastante fácil. Seu nome era Roland, o pai de Duque Desmi, segundo filho. Acontece que aqueles que faziam grandes oferendas tinham seus alvos a uma distância de 10 metros, e aqueles que faziam oferendas menores tinham sua distância aumentada em 100 metros. Obviamente, era mais fácil para aqueles que faziam grandes oferendas. O general demônio achou que a fixação deles no status social era simplesmente surpreendente. O que há de errado com essas pessoas? O próximo participante era um jovem rei demônio, um rapaz arrogante e rico. Desejei-lhe boa sorte e o chamei de plebeu. O general ficou irritado quando alguém tratava seu rei com tanta arrogância. Esse jovem chamado Roland era bastante popular entre as garotas. O jovem rei se perguntou se ele realmente era amado. Então, pensou que, para conquistar o amor, era necessário mostrar suas habilidades, mesmo que essas habilidades fossem ruins. Nesse caso, ele decidiu mostrar seu poder e invocou uma chuva de meteoros. As pessoas que viram ficaram chocadas, pensando que era algum tipo de magia antiga. O general sorriu e pensou que era apenas um meteoro de nível 1, mas parecia ótimo. O jovem rei não pensou que alguém tentaria detê-lo, mas a jovem santa correu para o epicentro do ataque e já estava pronta para usar sua magia. Ela colocou um enorme escudo de força ao redor do santuário para salvá-lo de uma força destrutiva como aquela, e então ela usou o poder de banimento, e todos aqueles meteoros se desintegraram em cinzas. O rei demônio poderia tê-los destruído todo, mas ele não percebeu. Felizmente, a jovem salvou a todos. Então, ela se aproximou rapidamente do jovem rei, que parecia humano, o pegou pelas roupas e gritou: "O que diabos ele está fazendo aqui?" Ela continuou gritando com ele, dizendo que ele saiu repentinamente no meio de sua luta e depois apareceu do nada em sua cidade. E então, ele a teleportou para sua cama, e quando ela estava prestes a dormir de exaustão, ele reapareceu bem do lado de fora do quarto dela. Ela perguntou a ele se ele percebia o quanto ela dormiu pouco por causa dele. Um dos que estavam fazendo os exames se aproximou da santa e perguntou quem era aquele homem. As pessoas estavam discutindo animadamente sobre o que acabará de acontecer. Acho que ouviram a palavra cama. Talvez seja o namorado dela. Não é de se admirar que ele seja tão forte. Você é um escândalo, disse a amiga. A garota perguntou à senhora santa se poderiam mudar sua conversa privada para um lugar mais reservado. A jovem loira começou a ficar muito tímida e disse que não era o que todos pensavam inicialmente. Ela queria dizer que estava enfrentando o rei demônio, mas se dissesse, haveria caos por toda a parte. Se descobrissem que o rei demônio estava no território da igreja sagrada, bem no meio da cidade, todos os paladinos e guerreiros da igreja iriam para a batalha, e os sacrifícios seriam incontáveis. O que fazer? Perguntou o rapaz de olhos vermelhos. Ele pode refazer o teste porque alguém o interrompeu, pensou a garota. Isso é realmente o que importa agora? A garota que estava fazendo o teste disse que as regras permitiam apenas uma tentativa, mas se ele e a heroína estavam tão próximos, ela pensou que a tentativa anterior. Neste momento, ela estava pensando que, com essa tempestade de meteoros, poderiam facilmente destruir o exército do rei demônio. Então, o rei demônio sorriu e disse que, se eles acham que estão em um relacionamento, então é verdade. O general foi até a garota que fazia os exames e disse que também é conhecido dela e que ele também pode causar um meteoro. Ele apenas queria estar perto de seu mestre, e não custaria fazer o teste. Ele deveria estar com seu rei, não importa o que. Alguns dias depois, o rei demônio se matriculou nesta academia junto com seu general. Eles estavam andando nas proximidades deste grande castelo, e o general elogiava o novo uniforme do rei demônio. Dael disse que era um uniforme comum,
e seu general respondeu que qualquer uniforme ficava bem nele. De repente, o general viu que no fórum de seu rei havia um símbolo de igreja. Ele gritou, perguntando o que esse símbolo estava fazendo tão perto de seu rosto. O jovem rei respondeu que seu general tinha o mesmo símbolo. De repente, ele percebeu que todas aquelas pessoas estavam prestando atenção nele. Ele perguntou por que todos estavam olhando para ele. O general explicou que era elemental, e sua tempestade de meteoros havia causado sensação. Obviamente, as pessoas agora o admiravam, mas não era como o amor que um tal Roland recebia. As pessoas o olhavam com raiva, pensando nele arrastando a amada deles para sua cama. Alguns ouviram dizer que ele a seguia por toda parte, intimidando até o examinador para entrar na academia. Ele era um verdadeiro patife. Dael perguntou como seria o treinamento na academia. O general respondeu que hoje era apenas o primeiro dia, então talvez correr 200 quilômetros para se aquecer. O rei respondeu que era fácil, mas lutar contra uma dúzia de minotauros parecia mais sério. De qualquer forma, seria fácil para o rei. Depois de um tempo, um rapaz de olhos vermelhos parou o general. Ele perguntou o que estava acontecendo. Estavam em território inimigo. Talvez ele sentisse perigo. Ela olhou e viu a santa apontando para ela e disse ao general que eles precisavam ir até lá. Faith pensou que nem estava tentando se esconder. A santa ficou de pé e olhou para o rei demônio com irritação. Ela não conseguia entender o plano dele. Então, Dael disse ao seu general para fingir que não a havia. A garota estava muito irritada por ser ignorada e correu atrás do rei demônio. Ela gritou que sabia que ele podia ouvi-la, então era melhor parar de ignorá-la, pois tinha algo a dizer sobre o que ele fez outro dia. A garota tentou alcançá-los, mas Dael decidiu teleportar para que ela não se aproximasse mais. Ela parou e agora estava pedindo para ele esperar. Ela só queria conversar. Estava frustrada por ninguém estar ouvindo. Ela se lembrou de que até os padres mais velhos a culpavam por tudo. Ela era uma santa e deveria ser um exemplo para os outros, mas não podia contar a verdade, ou tudo estaria em caos. A jovem foi dominada por sentimentos desagradáveis, pensando por que tudo isso estava acontecendo com ela. Ela se sentou e chorou, mas de repente viu as botas de alguém na sua frente. Era o jovem rei demônio. Ele perguntou o que ela queria conversar. Afinal, ela tinha pedido por isso. Ele ouviu antes de teleportar. Ele notou lágrimas em seus olhos e queria perguntar por que ela estava chorando, mas antes que pudesse terminar a frase, a jovem deu-lhe um chute no rosto, gritando que não estava chorando. O golpe foi tão forte que o rei demônio teria voado para algum lugar distante e batido na parede, mas isso seria se ele fosse uma pessoa normal. Ela gritou que nunca chora, especialmente na frente de algum demônio, mas ele facilmente parou seu poderoso golpe com apenas um dedo indicador e perguntou o que estava sob seus olhos. Ela disse que estava apenas com raiva. Se ele soubesse quantos problemas ela estava enfrentando por causa dele, ela pensou que em batalhas com demônios eram diretos e honestos. Se ele quisesse lutar, ela estava pronta para lutar. Mas se ele estivesse apenas brincando com ela e quisesse tornar sua vida um inferno, isso seria terrível. O jovem rei demônio ficou em silêncio por alguns segundos, pensando em algo, e seu rosto ficou um pouco vermelho. Dael respondeu que nem estava pensando nisso, apenas queria entender o que era o amor. Ela disse que era por isso que ele estava na academia humana para aprender. Eu não podia acreditar no que ouvia. Um rei demônio querendo aprender a amar. Ela parou de falar, cobriu a boca com as mãos, e Dael pensou que ela ficaria feliz. Ela estava certa, porque ele até mesmo disse a ela a verdade. Depois de um tempo, a garota respirou fundo e disse que ele era o rei demônio. Não tinha motivo para confiar nele. Ela tinha que proteger seu povo, mas por algum motivo, ela achava que ele estava dizendo a verdade e é por isso que ela acreditava que ele não estava tentando fazer nada errado. Além disso, se ele aprendesse mais sobre os humanos, poderia mudar seus planos de conquistar o reino deles. Então, dessa vez, ela o deixaria fazer o que quisesse, mas ela vigiaria cada movimento dele. A garota olhou para ele e disse que, se ele machucasse alguém neste reino, ela continuaria a batalha e lutaria o mais forte que pudesse. Quando ela perguntou se ele entendia, apenas os demônios responderam que prometeriam. Ela ficou incrivelmente surpresa que ele realmente concordou com isso. Então, o jovem rei chamou a garota pelo nome,
que era a Sylvia. Sylvia olhou para ele com uma expressão surpresa. Seu rosto ficou um pouco vermelho, e então ela gritou para ele não chamá-la pelo nome tão casualmente. Dael perguntou se ela queria que ele a chamasse de heroína ou mestra santa. A garota disse que não queria isso porque era ainda mais constrangedor. Os próximos eventos se desenrolam no reino dos demônios. Algo aconteceu lá também. A criada demônio foi abordada por alguém que disse estar procurando por ela. Seu nome era Luna, a segunda general do exército dos demônios. O rei ordenou que ela voltasse, mas não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Ele não entende por que ninguém nunca lhe diz nada. Luna respondeu que o rei tem agido realmente estranho ultimamente. Da última vez que o viu, ele trouxe uma garota com ele para seu quarto. Ela explicou que não conseguiu ver direito, mas parecia ser humana e tinha uma forte aura sagrada. O segundo general do exército demoníaco ficou preocupado. Poderia o rei ter caído sob a maldição dessa horrível igreja humana? Depois de dizer isso, alguém abriu a porta e entrou no templo, exatamente onde os demônios estavam conversando. Alguém estava em pé na frente da sala do rei. O rei disse que não voltaria tão cedo, segurando o símbolo da igreja de Stella. O segundo general pensou que era verdade, pulou imediatamente de sua cadeira e correu em direção a quem estava segurando os símbolos. Então socou alguém, com toda a sua força, gritando que o deixariam governar o reino. Revelou-se como o primeiro general chamado Levon. Ele segurou sua bochecha e gritou com o segundo general, dizendo que ele era estúpido e deveria abrir os olhos. Levon gritou com o segundo general, questionando como ele se atreve a levantar a mão para ele, provavelmente querendo tomar o posto do primeiro general. O segundo general apenas levantou as mãos e disse que chegou ali e não havia ninguém. Levon perguntou sobre qual inimigo ele estava falando e como chegou a essa conclusão. O próprio rei o teleportou aqui. E mais informações são confidenciais, mas a verdade é que se trata de uma infiltração secreta. O segundo general ficou surpreso. Então é uma infiltração secreta no território inimigo afinal? Levon respondeu que sim, é uma questão muito séria. E por isso, apenas ele pode ajudar o rei, enquanto o segundo general ficará na defesa até o retorno deles. Afinal, apenas ele é o primeiro general do exército de demônio, o melhor entre os generais mortais. Ele se vangloriou para o segundo general e perguntou sobre quando seu senhor o confiou com a linha de frente e muito mais. O segundo general sorriu e disse que, já que ele e o rei estavam indo, ele ficaria aqui por enquanto. O segundo general queria sentar no trono do rei, mas Levon gritou para ele tirar o traseiro do trono rapidamente. E agora, de volta ao reino humano da academia da deusa Stella. O rei demônio continuou com seus afazeres, e todos os alunos também o olharam com desagrado. Dael disse que ele chegou atrasado ontem e não entendeu como essa academia está organizada. O primeiro general, que voou do reino demoníaco a 15.000 quilômetros de distância, se aproximou do rei e pediu por suas mudanças mais profundas. Ele não pôde acompanhá-lo,